4, vai ser TV Cultura no próximo domingo, dia 15, sem ser nesse, no outro, na verdade, e antes terá do UOL, com a Folha de São Paulo, e do UOL com a Rede TV. Então, pelo que você está percebendo, eles falam que se seguir as regras, como fez o My News e a TV Gazeta, e aprimorá-las, deve ter a presença de todos nos próximos debates, é isso? É isso, Afonso. Ontem e hoje o debate ainda repercutiu muito nessas agendas dos candidatos, né? Foi um tema recorrente e eles tiveram uma leitura de que deu certo dentro ali do possível, mesmo com o clima tenso, de que funcionou. Apesar ainda de criticarem bastante a postura, por exemplo, do Pablo Marçal, eu ouvi do Nunes hoje, ele me disse o seguinte: a gente se prepara para o debate, estuda, vai atrás de número para não errar, e aí quando a gente chega lá, a gente acaba não usando número nenhum, porque fica naquela coisa de ataques. Mas ele falou que ele pretende ir a todos os próximos, e eu ouvi isso também de pessoas ligadas a Guilherme Boulos ontem, que a leitura foi que funcionou mesmo com o clima quente, e que os próximos, então, devem ter o comparecimento de todos. Tem ali também uma expectativa forte, então, de mudança do tom a partir dessas novas pesquisas, né, a partir do horário eleitoral, como a gente falou. Uma coisa que eu esqueci de comentar agora há pouco e que eu acho que é interessante é que hoje um membro da campanha do Nunes me mostrou aquelas pesquisas internas que eles fazem para saber a situação um pouco antes das pesquisas oficiais saírem. E ali, eu dando uma olhada nos números, a gente tinha o Pablo Marçal na pesquisa anterior deles com 24% das intenções de voto, e agora a pesquisa deles que tinha saído hoje estava com 19%, enquanto o próprio Nunes e o Boulos ficavam ali na margem de 22%, empatados. Então, as pesquisas internas dos próprios candidatos começam a apontar uma estabilização para queda. O que eu ouvi hoje é que Marçal tem caído, pelo menos nas pesquisas internas do candidato à reeleição, né, do Ricardo Nunes. Ele está perdendo os jovens e está perdendo evangélicos. É isso que apontam essas pesquisas deles. E também começa um movimento interessante, continua, aliás, principalmente por parte aí do governador Tarcísio de Freitas, de intensificar ainda mais, de mergulhar ainda mais na campanha do Ricardo Nunes. Tem essa mesma expectativa para o Lula na campanha do Boulos. Eles já estão prevendo, por exemplo, mais uma aparição conjunta, pelo menos nas próximas semanas, e um fim de semana antes ali do primeiro turno. E no caso do Tarcísio, uma informação nova, que saiu hoje à tarde, é que o Tarcísio amanhã vai fazer um bate-volta em Brasília para conversar com o Bolsonaro, para pedir para que o Bolsonaro entre mais na campanha de Nunes. Porque o que aconteceu foi que quando o Marçal começou a escalar, começou a subir, uma parte ali da direita se assustou, o Bolsonaro já tinha alguma ressalva ali nessa ligação que fez com o Nunes, e aí o que eu ouvi é que o Bolsonaro deu um conselho para o Tarcísio, disse: olha, dá uma sumida aí das agendas do Ricardo Nunes, porque se ele perder vai ficar feio para você. Só que o Tarcísio tem uma outra leitura. Ele acha que tanto Boulos quanto Pablo Marçal vão prejudicar muito o governo dele, governador do estado de São Paulo, e ele falou que não, que ele vai entrar cada vez mais de cabeça. Ele deu uma declaração oficial hoje, falando que as agendas devem se intensificar. As pessoas ali no Palácio dos Bandeirantes acham que Boulos já está garantido no segundo turno, que a disputa mesmo é Marçal Nunes. Então, o Tarcísio está mergulhando de cabeça e quer convencer o Bolsonaro a entrar de cabeça junto, e inclusive no 7 de setembro eles vão estar todos juntos na Avenida Paulista. Então, tem uma expectativa para uma presença mais forte de Bolsonaro aí na campanha de Nunes, o que pode também mudar um pouco, mexer um pouco, pelo menos a expectativa deles nesse cenário. E aí, tudo isso porque, dizendo o seguinte, com todas essas estratégias que a gente colocou, falando da propaganda eleitoral, das mudanças na rede social e tudo mais, eles acham que o clima pode dar uma esfriada nos próximos debates para o lado do Pablo, porque as narrativas vão se repetir, eles vão saber melhor como combater essas narrativas de Marçal, é isso que as campanhas acreditam, e vão estar mais fortes em outros lados, como a propaganda na TV, a propaganda na rádio, com essas figuras de Bolsonaro, de Tarcísio, de Lula, aparecendo com força, e vão apostar na ligação do PCC, que vem mexendo muito com a campanha do Marçal, vem causando aí um desconforto
no entorno dele essa questão do PCC. Trazendo um elemento adicional a isso, que a campanha do Guilherme Boulos, pela própria pesquisa de hoje, está pensando que seria para ele melhor um cenário de segundo turno com o Pablo Marçal, já que aí ele teria mais chances de vitória do que o Ricardo Nunes. Você acha que faz esse sentido apostar num segundo turno entre Marçal e Boulos para o Boulos ganhar? Não parece muito arriscado esse movimento, Hans? Eu penso, Afonso, que esse cálculo taticista, esse cálculo de uma razão instrumental imediata, já deveria ter sido afastado, né? Esse cálculo foi feito lá atrás, em 2018, achando que Bolsonaro, que estava capturando todo o ressentimento que há contra o establishment, de um modo geral, seria facilmente derrotável, e ele não foi. Alguns dirão, não, mas teve o episódio da faca, que rendeu muita exposição para o então candidato Bolsonaro. Mas o fato concreto é que essa coisa de querer escolher o candidato e deixar de lado o compromisso com as instituições, deixar de lado a responsabilidade política com a cidade de São Paulo, que é o caso que estamos discutindo aqui, isso não é um bom caminho. Acho que seria uma ilusão. E eu quero reforçar um pouco o que Beatriz estava falando, né? Na medida em que o efeito novidade de Pablo Marçal vai se dissipando, no momento em que a mensagem dele, o chacote, a agressividade, a superficialidade, o sempre querer lacrar, vai se tornando mais do mesmo, eu acho que tem uma parte do eleitorado que hoje está meio que seduzido por um canto de sereia, vai se informando, ele vai deixando de ser uma novidade e as pessoas vão conhecendo mais. Por exemplo, não é que ontem estava todo mundo assistindo o Roda Viva, que sucedeu ao bom debate que houve, o bom debate no sentido de atrair audiência, porque na verdade foi um espetáculo de horrores, né? O nível de agressividade no debate Mais News Gazeta. Mas depois teve a entrevista dele para o Roda Viva, lá para a Vera Magalhães. E tem alguns episódios que vão repercutir, e que as pessoas vão conhecendo mais o personagem. Por exemplo, as pessoas vão procurar saber, uma parte delas, quem é Renato Cariani, que é amigo íntimo do Pablo Marçal e é condenado, é réu, condenado ainda não, mas é réu por tráfico de drogas. As pessoas vão começar a prestar atenção que Leonardo Avalanche, o presidente do partido dele, que o fez candidato, que domina o partido e impôs a candidatura de Pablo Marçal contra, inclusive, a viúva do Levi Fidelix, que era o ex-presidente do PRTB, que tinha sido candidato a presidente em várias eleições no passado. Então, esse Leonardo Avalanche, quando as pessoas viram, por que esse Leonardo Avalanche foi lá pescar Pablo Marçal? O que é que os dois têm a ver? Dá para acreditar que Pablo Marçal agora está querendo se distanciar dele? Eles são, na verdade, unha e carne. Partilham da mesma visão da política, de fazer uma candidatura ser um instrumento de negócios. Na medida que as pessoas vão se informando, por exemplo, ontem no Roda Viva, surgiu a questão do modelo que ele tem de criação de empregos, de geração de oportunidades para as pessoas, já que essa coisa do influenciador digital seduz uma parte do eleitorado, como se todos pudessem ser influenciadores digitais e ficarem milionários da noite para o dia, essa ilusão. E aí as pessoas perguntam, como é que é o modelo nas, sei lá, quantas empresas ele tem? Ele tem cerca de 25 empresas. Dessas, 19 não tem um trabalhador de carteira assinada. Aí ele diz, não, porque lá todo mundo é terceirizado. Então, que modelo de emprego ele acredita em que as pessoas não têm sequer os direitos básicos? Quando esse debate foi informando mais o eleitorado, eu acho que não é arriscado esse palpite que Beatriz estava contando, que ouviu de muitos analistas, e os analistas aqui também estão fazendo, né? É que é possível que ele tenha chegado a um teto e possa até depois se desidratar também. Eu queria, um último comentário, Afonso, nessa minha fala, é dizer assim, aqui mesmo, na nossa imensa audiência do My News, que agora presencial é no momento, mas depois muitas pessoas ficam assistindo porque estavam em atividade e outra nesse exato momento, mas a gente vê muita gente aqui que está sinceramente seduzida pelo Pablo Marçal. E tem aqueles também que estão mais na torcida, como Marco Antônio Villa estava dizendo, aquele que vê uma eleição apenas como se fosse uma aposta, um jogo, uma discussão na esquina. Existe esse que está ali meio sem levar a sério a eleição e está achando que Pablo Marçal é o instrumento do ressentimento.
É um instrumento contra tudo isso que está aí. E tem outros que estão pensando, até por desinformação, ou porque conheceram ele agora, estão pensando que ele é um instrumento de mudança. E quando forem tomando conhecimento desse debate, dessas informações, uma parte desse eleitorado pode voltar para o candidato do qual saíram. Porque, na verdade, o Pablo Marçal capturou eleitores de quase todas as candidaturas para ter essa ascensão vertiginosa. Mas a parte do eleitorado que estava com outro candidato e migrou para ele pelo efeito novidade, quando for tomando conhecimento e quando for até vendo que é mais do mesmo, essa lacração dele, essa superficialidade, essa falta de seriedade, uma parte desse eleitorado não vai ter muita dificuldade também em sair e procurar uma candidatura mais séria.